Segundo o mais recente relatório mundial sobre drogas da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2022, mais de 292 milhões de pessoas consumiram alguma substância psicoativa, um aumento de 20% em 10 anos. O estudo ainda aponta que a cannabis, ou a maconha, segue sendo a droga mais usada em todo o mundo. No Brasil, existe uma discussão acerca da descriminalização do porte da maconha. Após 9 anos e deliberações interrompidas, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu recentemente, por maioria de 6 votos a 3, descriminalizar o porte da maconha para o uso pessoal, de modo a fixar a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Essa decisão implica que adquirir, guardar, transportar ou ter em depósito até 40 gramas de maconha não constitui mais uma infração penal, mas passa a ser tratado como um comportamento ilícito, sujeito a consequências administrativas não criminais. O debate sobre a descriminalização do porte da maconha vem levantando polêmicas e diversos questionamentos que envolvem dimensões legais, sociais e de saúde pública. Outro ponto a ser discutido é sobre o uso da cannabis ativa para fins medicinais e o fomento a pesquisas científicas. Para entender mais sobre o assunto, vamos conversar com a advogada criminalista e coordenadora do projeto Cannabis Cura, Bruna Margarete, e o deputado estadual Ziza Carvalho, autor do projeto de lei que estimula a produção de pesquisas científicas sobre a cannabis para fins medicinais e a distribuição gratuita de medicamentos. E iniciar aqui a nossa conversa hoje, o nosso debate, falando da decisão do Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do porte de maconha. Como é que vocês analisam os possíveis impactos sociais e econômicos da descriminalização da maconha no Brasil? Essa medida pode contribuir para a redução da violência e do tráfico de drogas? Bom, com licença, primeiro, boa tarde, Campelo, boa tarde, Bruna. Satisfação de estar aqui no Ideias e Debate aqui da TV O Dia News. Bom, essa decisão do Supremo, embora cause polêmica, ela não já era uma decisão a ser esperada. Veja que nós temos 9 anos, como você falou, de discussão sobre esse assunto e anos de uma política de combate às drogas, que todo mundo sabe que o uso de drogas traz prejuízo, faz mal às pessoas, usada de forma desreguladamente, sem controle, é um problema social, mas nós temos um problema de encarceramento excessivo no país, superlotação de presídios, e a forma de enfrentamento da política de drogas no mundo e no Brasil não deu certo. Então, hoje você vê diversos países, os Estados Unidos recentemente aplicou a mesma medida que de forma do próprio executivo, a mesma medida que o Supremo hoje praticou com essa decisão, que é diferenciar e trazer consequências diversas da criminalização, da penalização para aquele mero usuário de entorpecente. Na verdade, foi um caso específico de maconha, de porte de maconha, e essa decisão vale apenas para maconha. Essa é uma das críticas que se faz também, porque a lei de drogas fala de todas as drogas, né? Mas o Supremo, muita gente fala que liberou o uso de maconha. Não, isso não é verdade. Continua sendo ilícito o porte, o transporte, o uso recreativo em público da cannabis sativa, continua sendo ilícito. Agora, a forma de abordagem e as consequências desse ato é que são diferentes. Não podem mais ter o encarceramento, o boletim de ocorrência e as consequências criminais desse ato. As consequências hoje são meramente administrativas. E o Supremo foi além, porque ainda decidiu a quantidade exata da droga, da maconha, que corresponde a diferenciar o usuário
do traficante. Mas qualquer um pessoa abordada, isso ficou bem esclarecido no voto do ministro Barroso e também do Gilmar, qualquer cidadão abordado como fazendo uso recreativo da cannabis, ele continua sendo conduzido à delegacia, a droga continua sendo apreendida, as consequências penais é que não existem mais, exatamente porque a abordagem hoje da política de drogas não é mais uma abordagem punitiva, policial, e sim uma abordagem de saúde pública, social. Se nós temos um excesso de encarceramento, levando pessoas que são meramente usuárias, que têm problemas e podem ser reeducadas para saber da importância e do malefício que traz a droga e ter outras medidas de saúde pública para essa pessoa, é muito melhor do que encarcerá-la e transformá-la num soldado das facções do crime organizado, podendo pegar até 15 anos, que é o que prevê a lei de drogas, no caso de não saber se aquele é um mero usuário recreativo ou alguém que está realmente fazendo o tráfico, comercialização da droga. Doutora Bruna, como é que a senhora vê essa decisão do Supremo Tribunal? E acho que esses esclarecimentos que o deputado faz são muito importantes para tirar aquele senso comum que a gente viu, né, das pessoas abordarem de uma outra forma, como se houvesse um permissivo total e não é assim, pelo que o deputado está colocando da decisão do STF. Sim, sim. Na verdade, a lei de drogas, ela é de 2006. E a ideia dela nunca foi penalizar o usuário, não existe uma punição de prisão do usuário. A problemática é, de 2006 para cá, nunca foi dito o que é um usuário do que é um traficante. Não existe critérios objetivos, não existia até então critérios objetivos que pautassem a polícia ou o próprio judiciário de dizer que aquela pessoa que foi presa com determinada quantidade de maconha fosse traficante ou não. Ficava a critério do juiz. E o que aconteceu de 2006 para cá? A gente teve uma superpopulação carcerária. Por quê? Porque não existia esses critérios objetivos, né, na lei. Então, uma pessoa que fosse presa, por exemplo, num bairro aqui da Zona Leste com 40 gramas de maconha, dependendo da condição social, da cor da pele, da escolaridade, ela não ia ser considerada um traficante, né? Ela ia ser considerada um usuário. Agora, a mesma pessoa, sem antecedentes, for presa na Santa Maria da Cogipe, sendo negro, com certeza ele ia ser preso como traficante. Então, nós temos um problema social muito grande. O que o STF fez foi regularizar, de certa forma, o que é um traficante de que é usuário. Então, hoje a polícia, a partir do momento que fizer uma abordagem de uma pessoa e levar ele até a delegacia, o delegado vai pesar a droga e lá ele vai dizer... Lógico, se for pego com outras provas, tipo uma caderneta de anotação de vendas ou uma balança de precisão, outras circunstâncias que evidenciem que aquela pessoa está vendendo, aí ele vai ser preso em flagrante como traficante. Mas se ele estiver portando droga, maconha no caso, menos de 40 gramas, ele vai assinar um termo circunstancial de ocorrência e não vai responder crime, né? Ele não vai responder um processo criminal, ele vai responder um processo administrativo e não vai ser preso. Então, tem essa importância dessa decisão do STF, porque nós não temos essa regulamentação, infelizmente, que é papel do Legislativo, nós temos um limbo, e a única coisa que o STF fez foi diminuir esse limbo e dar uma orientação para a polícia, para o judiciário, e dizer o que é um traficante de um usuário. Bom, é muito importante o que a doutora está colocando, né, a respeito do papel do Poder Legislativo. E aqui nós temos uma proposta, né, um projeto de lei do deputado Ziza, que propõe a promoção de pesquisas científicas sobre a cannabis para fins medicinais. Quais são as principais barreiras regulatórias, deputado, e culturais que precisam ser superadas para que essas pesquisas avancem no Brasil? Primeiro, era preciso que o Congresso Nacional fizesse uma legislação que abrangesse todos, que regulamentasse essa questão em todo o Brasil, de forma nacional, né? Porque hoje nós temos
esse vácuo legislativo, que a União não legisla, apesar de vários projetos tramitarem, tanto na Câmara como no Senado. Nós temos uma forte oposição da bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, que dificulta a discussão e o debate científico dessa questão. Nós estamos tratando, não é de política de drogas, é política de saúde pública. Então, devido a esse vácuo, vários estados da federação propuseram essa legislação dentro da competência que é comum entre os entes federativos, que é a saúde, e regulamentar essa questão por cada estado. Então, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso, Ceará e o Piauí, nós propusemos aqui, discutimos com associações, esse projeto já tramitou, infelizmente não foi aprovado na sua integridade, mas grande parte do projeto foi aprovado. O ideal seria que a União regulamentasse, porque hoje nós temos diversos medicamentos autorizados a serem comercializados no país pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e existe a comercialização do canabidiol nas farmácias, a prescrição por médicos, mas esse medicamento não pode ser produzido no Brasil. Então, todo medicamento é feito de forma importada, com custo muito elevado para a demanda que a população precisa e, não mais das vezes, pessoas carentes. Então, as associações no Brasil todo estão muito avançadas nesse aspecto, procurando uma regulamentação que lhe dê segurança jurídica e sanitária para fornecer esse produto no Brasil. Nós temos o Brasil como um país com solos de alta qualidade para a produção da cannabis, né? Assim como a Califórnia, assim como diversos, o Canadá, países no mundo hoje estão na vanguarda desse processo, e o Brasil está tendo que importar um produto que a cada dia a população mais precisa e fica mais patente nos estudos científicos do mundo todo dos benefícios que traz para diversas patologias, e infelizmente o Brasil está engateando por preconceitos, por esses entraves que existem. Eu acho que era importante uma legislação federal que analisasse isso e permitisse que o próprio país pudesse produzir através, com a regulamentação pela Anvisa, com fiscalização, com da vigilância sanitária, mas que permitisse que as empresas brasileiras, os laboratórios brasileiros e as próprias associações pudessem produzir. E só para complementar, a distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis é uma proposta, sem dúvida, inovadora. E está dentro desse projeto, essa distribuição gratuita? Está dentro do projeto de todas as leis que estão sendo aprovadas, a da do Piauí também. Inclusive, São Paulo, recentemente, o governador Tarcísio regulamentou, né? E já iniciou compra. A Secretaria de Saúde do Piauí também já está em processo licitatório para aquisição de medicamentos à base de canabidiol para serem distribuídos na rede pública. O problema, como a própria doutora Bruna estava nos falando, é que esse medicamento, apesar de ser licitado pelas secretarias estaduais, eles são medicamentos de laboratórios no exterior, importados, caros, quando poderiam estar sendo produzidos no país com custo muito mais barato. Doutora Bruna, como diretora do projeto Cannabis Cura, uma organização sem fins lucrativos que facilita o acesso à terapia com cannabis, a senhora poderia nos contar sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes para obter acesso aos tratamentos à base de cannabis no Brasil? Sim. O projeto Cannabis Cura, ele se iniciou com a minha história. Eu sou paciente canábica e eu tive muita dificuldade em conseguir a medicação, o óleo. Eu sou advogada, tenho renda, mas o meu tratamento dava R$ 1.600 por mês. É algo completamente inviável, isso em 2021. Então eu tive duas soluções. Ou eu entrava com habeas corpus, pedindo para o meu cultivo, uma autorização para cultivo, ou eu iria olhar para o resto da população, porque pessoas que têm condição financeira de comprar, importa, tranquilamente, isso não tem problema nenhum. O problema é a dona Maria que mora lá no interior, que tem um filho autista e que não tem como manter a calma daquela criança e não tem acesso à medicação porque é importada.
Então, é como o deputado falou, a medicação ela vem toda de fora, sendo que ela poderia ser produzida aqui, gerar empregos aqui, manter os recursos de impostos todos aqui no Brasil, mas não, todos a gente está enviando para fora, né? E dificultando esse acesso para pessoas que mais precisam. Então, as associações elas vêm para fechar esse limbo que a União está deixando, né? De pessoas que não conseguem importar, porque... De que forma essa decisão do STF, ela que permite, né, o porte para uso pessoal, pode influenciar o trabalho da sua organização? Na verdade, não houve uma liberação para o uso pessoal, né? A questão do uso de drogas é uma questão de princípios, como é que eu posso explicar? Primeiro é a questão de saúde pública, não é uma questão de segurança pública, e é uma questão de liberdade individual de cada um, né? Do que vai fazer ou não. Essa questão do STF, ele... É que eu posso explicar para você, porque ele não tem tanto uma questão medicinal, né? A questão aqui é, como eu te falei, foi só para regulamentar o que seria um usuário de um traficante. O STF não entrou na seara da regulamentação para plantio para medicação? Não. O que pode hoje é você ter 6 plantas fêmeas em casa, né? Para cultivo pessoal, né? Para uso próprio. Para fazer medicamento ou não. Essa parte facilitou. Acontece que 6 plantas fêmeas, dependendo da enfermidade da pessoa, por ano, isso não vai dar praticamente nada de medicação. E a gente continua com a mesma problemática. Porque um paciente que precisa, por exemplo, de 30 plantas, que é o que geralmente os habeas corpus que a gente impetra, geralmente essa quantidade de plantas, né, de 30, 40 plantas. Ele vai acontecer o que se a polícia bater? Se tiver alguma denúncia, ele vai ser preso como traficante? Então, ela trouxe uma certa facilitação, a gente avançou no debate, mas nós ainda temos um limbo jurídico muito grande em relação aos pacientes que realmente precisam das plantas. E aí eu faço uma pergunta agora para os nossos 2 entrevistados. Quais são as principais barreiras, efetivamente, as principais barreiras legais e regulamentares que ainda precisam ser superadas para que a descriminalização e a regulamentação da cannabis sejam eficazes no Brasil? Como a experiência prática do projeto Cannabis Cura pode informar e melhorar a implementação dessas políticas? Primeiro, a gente tem que tratar a problemática como uma questão de saúde pública, né, e não de segurança pública. Então, como existe um debate muito ideológico, né, discutir, o mundo está evoluindo, outros países já estão tratando a cannabis como uma commodity, né? Mas aqui no Brasil a gente fica nessa discussão ideológica de que a bancada evangélica tem muito essa questão desse preconceito e a gente não avança no debate científico, no debate de saúde pública, de fato. Então isso está dificultando muito porque a legislação não caminha, enquanto isso existem pessoas que realmente precisam da medicação e ficam nessa insegurança jurídica. Né? É isso que o senhor está trazendo, né, para a busca de realizar um debate científico, né, desatrelado dessa questão ideológica. Exatamente. Eu acho que o ponto que a doutora Bruna falou é exatamente esse. A questão ideológica ela acaba escurecendo o debate, né, prejudicando o debate. Embora nós saibamos da importância que a religião traz para as sociedades, nós não podemos, como parlamento, trazer a moral religiosa para dentro das discussões de Estado. Sempre prejudicou muito, se você vê ao longo das eras históricas, os momentos de maior entrave científico, que é a Idade das Trevas, a Idade Média, foi exatamente quando a religião entrou nas questões de Estado. Então, o campo religioso sempre tem que estar separado do campo do Estado. E as ideologias, elas acabam trazendo fanatismos, escurecendo a nossa mente de pensar a forma racionalmente. Então, eu acho que o debate ele tem que ser trazido para o campo racional, em todos os seus aspectos, e a legislação ela deve ser feita do ponto de vista racional, científico, respeitando métodos para que a gente busque um resultado, e o ponto é esse, a gente procurar ter uma educação melhor, política inclusive,
de saber de que as ideologias e as questões religiosas não podem ser entraves para um debate quando se trata de saúde pública, de ciência, do que a população precisa, né? Doutora Bruna, já foi até esclarecido alguns pontos aqui em relação dessa decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, estabelecendo o limite de 40 gramas, a gente já viu. E que mudanças a senhora prevê na atuação da advocacia canábica no Brasil? Quais são os passos que ainda precisam ser dados para garantir que essa decisão seja implementada de forma justa e que ela possa beneficiar realmente os usuários? A briga da advocacia a gente tem que continuar com alguns mecanismos, por exemplo, entrar com um pedido de habeas corpus preventivo para cultivadores, né? Para pacientes que cultivam, porque é uma forma uma autorização que nós temos hoje em dia, de certa forma, para poder cultivar, né? Então, a advocacia ela tem essa importância para fomentar essas ações, né? Habeas corpus, ações de obrigação de fazer para plano de saúde, para que forneçam, até mesmo o SUS, para que forneçam a medicação de forma gratuita para pacientes. Então, a gente tem essa importância no meio. E como fica, no caso dessa decisão, os casos de pessoas que foram condenadas? Porque já existem pessoas condenadas por esse porte de quantidade inferior a 40 gramas, né? Existe a possibilidade de revisão dessas penas? Sim. Claro. A ideia é essa, só que vai ser feito de caso a caso, né? A Defensoria Pública já está começando a se movimentar para fazer alguns mutirões para essas revisões criminais, mas tem que ser visto de caso a caso. Deputado, isso a gente tem visto, né, pelo menos através das redes sociais, as pessoas, talvez aquelas pessoas que têm aquele viés ideológico, né, já irem para as redes sociais dizerem que os presos todos vão ser soltos, os criminosos vão ser soltos. Como é que o senhor tem visto isso? É triste, no momento que nós vivemos no país e no mundo, né? Você vê a Europa agora também está enfrentando esses extremismos, né? No parlamento da França, né? E isso é ruim, né? As redes sociais elas vieram dando uma ampla liberdade de expressão e dando voz a todos, né? Trouxe uma certa liberdade, um poder, né, para a sociedade, para as pessoas que não eram vistas, mas ao mesmo tempo ela trouxe também muitos malefícios que a gente está aprendendo a ver como vai ficar, né? Então, toda a regulação da mídia, inclusive que está em discussão das redes sociais, né, os discursos de ódio e tudo, hoje é um problema que essas causas polêmicas acabam aumentando ainda mais, reverberando mais ainda na sociedade. Então, eu vejo como um grande problema que nós vamos ter que amadurecer, né? Tem que acostumar, mas encontrar mecanismos de conviver com esse discurso de ódio e ter algum meio de combatê-los. Combater isso. Doutora Bruna, ainda dentro da sua área de atuação, a advocacia canábica, quais são os critérios para determinar se o porte é para uso pessoal ou para tráfico? Existe alguma orientação específica para os policiais em relação à abordagem de pessoas portando maconha após essa decisão do STF? Hoje a orientação que vai ser padronizada em tese, né, com a polícia é essa, de que se o usuário, se a pessoa então, cidadão for pego com até 40 gramas de maconha, ele vai ser encaminhado até a delegacia, né, e lá o delegado que vai decidir se vai assinar um termo circunstanciado ou se ele vai ser preso em flagrante. Então, o que a gente fala para os nossos clientes, né, é que não mandem acima de 40 gramas de maconha na rua, porque se for pego, vai para a delegacia. Então, não é que houve uma liberação, né? Não é um oba-oba como está tendo na internet. Continua sendo proibida. Né? Por nada, se a pessoa for para a delegacia, a maconha, a droga vai ser apreendida, né? E ele vai responder, só que vai responder de forma administrativa e não mais criminal. Existe algum treinamento para esses policiais que vão fazer essas apreensões, para saber como lidar nesses casos? Tem tido algum movimento da Secretaria de Segurança? Eu vi por acaso
na internet uma cartilha que a Polícia Civil de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, confeccionou para os policiais, civis e militares, na abordagem a partir da adesão do STF, né? Tem todo um procedimento e uma cartilha que eles já fizeram lá. Aqui no Piauí eu ainda não vi, né? Eu vi essa cartilha. Mas certamente eles vão ter que se adaptar a alguma rotina que não tinham antes, né? Como a Bruna falou, né? Dependendo da cor da pele, sendo na periferia ou na zona leste, é uma abordagem com a mesma quantidade de droga. Hoje vai ter o critério, e essa é a vantagem da adesão do STF, realmente é uma questão social de saúde pública, encarar a coisa para evitar o excesso de encarceramento mesmo e a piora da questão da segurança pública, né? Que é encarcerar pretos, pobres e pardos, levando para, muitas das vezes, sem qualquer denúncia formal, passam anos dentro da cadeia porque estavam fumando um baseado na esquina de uma periferia, né, do seu bairro. E acabam virando... Entrando na universidade. Na universidade do crime hoje, que é um local... O Brasil, as que é uma das cadeias, maiores populações carcerárias do mundo. Segundo Brasil, não é isso? o Ministério da Justiça, 1/3 da população carcerária está presa por conta do tráfico de drogas. Então, a gente está fomentando o tráfico, porque a partir do momento que um jovem entra, a primeira coisa que ele vai decidir na penitenciária, ele tem que decidir que facção que ele vai. Ali, ele poderia não ser faccionado, só o usuário, mas ali ele tem que decidir. Então, a gente está alimentando o tráfico. Essa questão da proibição, ela não regulariza nada, ela não ajuda em nada, muito pelo contrário, ela está fomentando mais a questão do tráfico, porque a gente está levando soldados para eles. Então, essa decisão da STF é importante também nesse ponto. E nesse caso, não vai haver mais prisões em flagrante para quem estiver com até 40 gramas da substância, não é isso? E em relação a penas alternativas, como elas vão funcionar? Existe também essa modulação do STF em relação à aplicabilidade de alguma pena alternativa? A pena alternativa, antigamente o usuário ainda poderia ser condenado a penas alternativas, né? Prestação de serviço à comunidade. Hoje não pode mais, depois dessa decisão do STF também não pode. A única coisa que vai acontecer com ele é participar de algum curso sobre conscientização de drogas, que isso eu achei super correto, porque drogas, mais uma vez, é uma questão de saúde, não uma questão de segurança pública. Foi o que aconteceu com o cigarro, né? Eu vejo muitas pessoas falando que isso vai aumentar. Gente, o cigarro foi a mesma coisa. O cigarro era liberado, houve uma proibição, teve toda uma questão política de conscientização da sociedade. O uso do tabaco diminuiu consideravelmente, não precisou prender ninguém. Então, o que a gente está querendo falar é que tem que ter dado esse olhar também para a cannabis, entende? Quem quiser usar, vai usar. Não é porque o STF falou agora que, não, já existe, é uma realidade. A gente tem que enxergar essa realidade como um todo, as pessoas utilizam. Mas isso não justifica ter que tirar um dos bens mais preciosos que ele tem, que é a liberdade, porque ele está usando maconha, isso não faz sentido. E aí, deputada, eu vou trazer uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que vai justamente nisso que o senhor colocou agora há pouco, e essa pesquisa foi de 2023, que a aplicação da lei de drogas atinge desproporcionalmente as pessoas negras no Brasil, enquanto as pessoas brancas são privilegiadas. Entre os réus processados por traficar drogas, 68% são negros e 31% são brancos. Historicamente, os movimentos de repressão ao consumo de drogas e da cannabis, em particular, estiveram ligados ao racismo. Agora, com a descriminalização, isso muda? Como é possível avaliar o impacto dessa decisão nesses casos de discriminação? Exatamente o que ocorreu nos Estados Unidos. A política de combate à droga nos Estados Unidos, ela serviu para segregar mais ainda a população negra de branco e criar mais preconceito e mais discriminação. Os dados americanos são até mais contundentes que os brasileiros quando se vê. E a política adotada foi a mesma.
que o Supremo fez. O Supremo está seguindo uma tendência que já é geral no mundo desenvolvido, né? Hoje, a política de combate ao usuário de maconha, principalmente, foi uma política ao longo do tempo de puro preconceito, racismo, para discriminar o pobre preto da periferia, né? Sem encarcerar, porque o cara está fumando um baseado. E se retroalimentou esse preconceito, e hoje o chamado maconheiro é um xingamento mesmo, extremamente preconceituoso. Né? Então, com certeza essa decisão vem, eu não diria resolver, pelo menos mitigar e ajudar a combater também o racismo e o preconceito, né? Essa forma de abordagem, não mais criminal, mas do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de um problema social. Sabemos que a tramitação de um projeto de lei na Casa Legislativa pode ser um processo longo e muitas vezes complexo. Poderia o senhor explicar como está o andamento desse projeto na Assembleia Legislativa do Estado e quais são os principais obstáculos que têm sido enfrentados durante a sua tramitação e que estratégias estão sendo adotadas para superá-los e garantir a aprovação desse projeto? Na verdade, o projeto já tramitou, já foi uma longa tramitação. Ainda, em um primeiro momento, ele foi arquivado no âmbito da CCJ com uma composição. Eu reapresentei o projeto na legislatura seguinte, que um projeto, quando é rejeitado e arquivado, ele não pode ser reapresentado na mesma legislatura. Então, na legislatura seguinte, com outra composição que a Assembleia tinha, eu reapresentei, nós fizemos um trabalho, foi discutido, debatido bastante e conseguimos que esse projeto fosse aprovado, mas tiveram algumas mudanças e alguns vetos ainda no âmbito da supressão de dispositivos, ainda no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, mas foi aprovado na Comissão de Mérito, na Comissão de Saúde, e depois aprovado em plenário, e já sancionado pelo governador, também com outros vetos. Então, nós gostaríamos que tivesse sido amplamente aprovado no texto original. Não foi no texto original, mas a aquisição, a pesquisa científica, os órgãos das universidades e institutos no Piauí responsáveis pela política, a política do uso medicinal da cannabis e a distribuição pelo SUS, por parte dos órgãos do Estado, tudo isso foi sancionado e aprovado conforme nós apresentamos. Infelizmente, alguns pontos, como a produção pelas associações, o que ia gerar também questionamentos de constitucionalidade e competência pelos órgãos competentes, não foi aprovado, e foi isso a razão de veto do Poder Executivo, assim como o São Paulo também vetou essa parte, mas na parte importante de distribuição, de aquisição e da política, essa parte foi toda sancionada pelo governador, e o projeto já é lei, né? Não é mais um projeto. Sim. Já é uma lei sancionada e existente no estado do Piauí, e a própria Secretaria de Saúde do Estado já está em processo licitatório de aquisição do medicamento para distribuição, pelo menos para as demandas mais requisitadas aqui no estado do Piauí, como é o nome daquela doença? Epilepsia refratária e outras mais. É muito importante, então, já que a lei já está em vigor, não é isso? Já existe a lei, ela já está em atuação, o Estado, inclusive, já está licitando, né, pelo que o senhor está colocando. E aí, doutora Bruna, considerando a aprovação já desse projeto de lei que já está em vigor, e o trabalho desse projeto Cannabis Cura, e quais são os principais desafios agora e oportunidades para a colaboração entre o setor público e organizações sem fins lucrativos como essa que a senhora está à frente, na promoção do acesso seguro e eficiente aos tratamentos à base de cannabis no Brasil? Nós precisamos muito de incentivo, né? As associações, eu posso falar em nome de algumas, a gente se sente
um pouco abandonadas, porque nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos com saúde. E, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar provando para o Estado que a gente não é traficante, porque ainda tem essa questão da venda do óleo, que na verdade é um fornecimento do óleo, nós temos que ficar preocupados também com a questão da segurança, porque algumas associações cultivam, né? Então, tem o risco de assalto, que é a questão de segurança. Então, a gente não tem essa estrutura mínima que o Estado poderia fornecer e não fornece, deixa tudo a nosso critério, né, para que a gente possa resolver. Então, sim, se o Estado ajudasse mais, olhasse mais com cuidado, porque, como o deputado falou, a questão do saúde, do óleo pelo SUS, vão ser para as questões mais urgentes, mas é uma infinidade de pessoas que precisam dessa medicação. Então, as associações têm essa importância social para fechar esse limbo, e o Estado, já que não está conseguindo trazer ou comprar toda essa medicação de fora, que fomentem as associações, que ajudem as associações para que a gente possa cuidar de outras pessoas. E, no caso, deputado, alguns países, o senhor já fez referência aqui, como o Canadá, o Uruguai, eles já implementaram essa descriminalização e a regulamentação da maconha com diversos graus de sucesso e desafios. No caso aqui, quais lições o Brasil pode aprender, e o Piauí também, dessas experiências internacionais para implementar uma política de drogas mais eficaz, justa e inclusiva? Quais aspectos dessas políticas vocês acreditam que seriam mais adequados ou problemáticos no contexto brasileiro? Primeiro, mudar radicalmente a forma de enfrentamento da questão da droga, né? Que é uma política adotada no mundo todo que fracassou. A liberdade individual das pessoas é muito importante. Então, cada um vai fazer o que quiser consigo mesmo, desde que não prejudique outros. Ele vai procurar se satisfazer da forma que achar melhor. Então, a forma de enfrentamento não ajudou a combater a criminalidade, não diminuiu a criminalidade, aumentou os orçamentos dos estados, dos países que poderiam estar sendo utilizados para outros fins, né, no combate a uma coisa que foi só aumentar o problema social. E agora o mundo está vendo que a forma de enfrentar é diferente, né? Tem que ser diferente. O Supremo vem exatamente na direção do que os países envolvidos estão fazendo. A parte medicinal e com relação à maconha, a questão recreativa, uma hora nós vamos ter que evoluir também para esse aspecto de saber que aquele que quiser fumar como beber uma cerveja é um problema individual de cada cidadão, de cada sociedade, né? Desde que não prejudique os demais e não traga um problema de saúde pública demais. Se você for ver, a maioria dos homicídios que acontecem hoje em Teresina, nas periferias, são devido ao álcool. A maioria dos acidentes de trânsito são devido ao álcool. Então, será que proibir o álcool ia resolver esse problema? Até que ponto isso aí poderia acontecer? Então, não é a questão de proibir ou liberar, é a questão de ter uma visão de respeitar os limites da liberdade individual de cada um, evitando os excessos, fazendo uma educação, uma política educativa para que evite os excessos, os transtornos, mas entrar na esfera da liberdade individual no mundo todo não funciona, não gera nenhuma eficiência no combate à criminalidade. Doutora Bruna, como é que a senhora vê essa questão? Que a gente também, quem é contra isso, argumenta que a liberalidade para o porte até 40 gramas e a utilização, ela termina incentivando ou estimulando o próprio tráfico, já que vai aumentar o consumo, uma vez estando livre. O que a senhora pensa sobre isso? Se realmente vai estimular esse consumo ou não? Foi o que eu lhe falei mais cedo. Existe esse discurso, né, de que vai aumentar, só que já existe
a utilização, já existe um mercado. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Essa é uma questão, já existe, os traficantes estão aí, eles estão ganhando mais dinheiro que todo mundo, né? Mas o Brasil poderia fazer como outros países. O Uruguai, por exemplo, ele vende a maconha na farmácia, com prescrição médica, a flor, não necessariamente o óleo, a flor para ser fumada. E você não viu, é só fazer uma pesquisa simples, você não viu um aumento de violência no Uruguai, no próprio Canadá. Então é só a gente pegar e estudar um pouco do que está acontecendo no mundo e parar com essa neurose de que não, já existe. O país poderia estar ganhando dinheiro, empregando, tendo mais empresas nesse ramo, se a gente parasse de discutir essa questão ideológica, começar a ver com a questão social que as pessoas usam, né, como o deputado falou, dentro da esfera individual de cada um. Então, se existisse uma regulamentação, como existe em outros países, e vendesse em farmácia, ou tivesse lojas específicas com regulamentação específica, né, a gente estaria ganhando, o dinheiro que está indo para fora ficaria aqui, né? Mas, infelizmente, isso, pelo visto, vai demorar um pouco por conta dessas questões ideológicas, dessas discussões ideológicas. Sempre que tem um caráter ideológico, termina por dificultar a compreensão científica da questão. Vocês acham que deve haver um debate mais aprofundado, uma discussão mais aprofundada, deputado, sobre essa temática, para que as pessoas também, a população, possa estar mais esclarecida? Como é que enquanto deputado estadual, há algum pensamento de trazer audiências públicas? Não sei se já foram realizadas audiências ou não, ainda quando havia o projeto de lei. Como é que o senhor tem visto isso? Com certeza, é importante o debate, a educação, trazer esse tema sempre à discussão nas escolas, a própria Assembleia, quando da tramitação do projeto, nós fizemos 2 grandes audiências públicas, trouxemos todas as instituições envolvidas, a universidade, as associações, as mães de pacientes, os próprios pacientes. Sim. Então nós tivemos uma ampla discussão, isso para o uso medicinal, mas todo esse aspecto e essa questão agora veio à tona com o Supremo Tribunal Federal, e certamente o Congresso vai querer dar o troco agora com a bancada que lá está e endurecer, como fizeram na questão do PL do estuprador lá, que a sociedade se voltou contra, né, a questão lá da liberdade da mãe, que foi estuprada, de não poder fazer o aborto legal, previsto na legislação do país. Eles queriam endurecer mais ainda. Então, a hora da gente trazer luzes e discussão para esse tema, saber realmente até que ponto o endurecimento dessa legislação vai resolver o problema. Talvez vai aumentar mais, né? Eu não conheço ninguém que passou a fumar maconha porque o Supremo decidiu que você pode andar com 40 gramas de maconha. Ninguém. Quem fuma vai continuar fumando, quem não fuma vai continuar não fumando. Isso é uma questão pessoal de cada um. Não vejo. Acho que a juventude, inclusive, ela é muito anárquica. Ela se autorizasse o uso recreativo e era diminuir o consumo. Perdeu o estímulo e a curiosidade. Não tem mais graça, né? Não tem mais graça. Então, não vejo. Falta mesmo de um debate mais profundo, de ver as experiências dos demais países onde isso ocorreu. Eu fui ano passado e ano atrasado, porque tem uma irmã que mora perto, lá nos Estados Unidos. Nova York não era permitido o uso recreativo. Hoje é permitido. Vários estados nos Estados Unidos são permitidos. Onde ela mora, em Massachusetts, é permitido. Vários estados, o uso é permitido medicinal, quase todos, e recreativo, números, alguns. Nova York não era, hoje é. Eu cheguei em Nova York hoje, eu não via. Você tem várias lojas, mas não tá, não virou tá igual a Amsterdã, Nova York, que velhos, ou não tem jovens loucas, drogados espalhados na rua. Tá uma vida normal, como outra qualquer, com várias lojas que vende, e é liberado hoje o consumo. Bom,
o debate é muito complexo e precisa, de fato, haver uma grande discussão da sociedade, envolvimento de todos, né? Uma questão polêmica. Mas nosso programa está chegando ao fim e eu vou passar aqui a palavra agora para os nossos entrevistados que podem fazer suas considerações finais. E já aproveito para agradecer a presença, né, por trazer muitos esclarecimentos para o nosso telespectador e passo a palavra aí para as considerações finais. Só agradecer, Campelo, a oportunidade, ao Sistema O Dia, TV, News aqui, o programa Ideias em Debate, da importância de trazer esse debate aqui à sociedade, me colocar à disposição, não só como autor da lei, do projeto que hoje é lei da cannabis medicinal, mas como um parlamentar que está aberto a debater qualquer tipo de assunto e enfrentar, por mais preconceituoso que seja, enfrentar de forma racional e trazer esse debate à sociedade e poder contribuir para que a gente evolua, não só nesse aspecto, né, do uso medicinal da cannabis, como dos avanços que tem também a questão da liberdade individual e a separação entre usuário e traficante e o problema do encarceramento. São todos problemas que envolvem o parlamento e que nós estamos atentos e dispostos a trazer essa discussão fora e dentro da Casa Legislativa. Agradecer você e a toda a equipe do Dia. Obrigado, deputado. Doutora Bruna. Agradecer, meu bem, a oportunidade, como o deputado falou. É muito importante trazer à luz, né, desse assunto para a sociedade, principalmente nos dias de hoje, esse tanto de fake news que nós temos. E em relação à maconha, é uma realidade também, é muita desinformação, então um espaço como o seu é de extrema importância para que a gente possa trazer essas informações do que realmente está acontecendo. E eu acredito que agora, com essa decisão do STF, levantou-se o debate, está uma questão muito em voga, e eu acredito que sim, agora é o momento da gente levar essas informações e ver se muda a cabeça das pessoas, porque são eles que votam e são os eleitores que vão fazer com que as políticas públicas mudem. Obrigado, agradecemos aqui aos nossos convidados e também a sua audiência em casa. Convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos que foram discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra.